A gente tá com projeções, né, de que o Biden vai vencer, Hum. mas fizeram a mesma coisa com a Hillary Clinton antes, a gente sabe que quem ganhou foi Trump. Então a gente nem consegue se confiar nessas pesquisas iniciais. Pois é, que eu tava. Eu fundamentei mais a pesquisa nos dois, né? Na parte política do Trump e do Biden. Eu acho, Realmente ele tem atualmente, muito, assim, fala-se muito, né? Nos bastidores comenta-se muito, procuraram-se, porque assim, como ele não tem uma obra propriamente dita, feita, né? Algo feito pela nação, procuraram se atacar muito ele, mas não acharam, até agora não acharam nada que pudesse denigrir a imagem dele ou da família. na verdade, eu nem acho isso. Acho que é mais uma questão deles jogarem os podres, né, em algum momento adequado. Saber utilizar isso. Porque não adianta ele jogar agora, porque isso pode acabar sendo esquecido com o tempo. É a mesma coisa com os e-mails da Hillary Clinton, né? Eles deixaram para jogar em um período pouco antes das eleições, isso prejudicou muito a imagem dela. Então, eu acho que eles têm munição guardada aí, mas esperando para jogar no momento correto. Até porque já saiu um livro publicado pelo ex-assessor do Trump, a própria sobrinha dele publicou um livro falando várias coisas, citando até a Madonna. É algo pesado, mas eu acho que, digamos que algo mais político em si, eles vão utilizar mais no decorrer da campanha. A gente está em julho, as eleições são em novembro, né? Setembro, novembro. Não, são em outubro, É não lembro novembro. agora. Mas novembro, né? Então, a partir de setembro, agosto, mais ou menos, aí já prepara, porque vai acontecer muita coisa. Se tiro atrás de tiro. Tiro, porrada e bomba, né? Como diz aqui no Tiro, Brasil. porrada e bom. Até porque no Brasil a gente não vê tanto essas. A gente está vendo agora, né? Das últimas eleições em diante, aqui no Brasil. Mas antes a gente não via esse foco pesado em querer trazer histórias, querer prejudicar não só a campanha, como a Olha, moral ó, do falando, candidato. falando, falando em Trump, o Congresso dos Estados Unidos vê risco à democracia com Bolsonaro. Tem um documento que cita a preocupação com o meio ambiente. Meu Deus. Essa preocupação com o ambiente a gente pode até colocar para outra live. Porque tá acontecendo Esse, tanta coisa envolvendo esse meu isso. presidente é uma comédia, né? Na Esse meu realidade, presidente. a outra live pode ser a respeito do resultado, a influência do resultado das eleições, como que isso reflete no Brasil, como que o resultado das eleições refletem no Brasil. Porque no meu, eu não sei o que vocês conversaram, mas depois eu vou assistir a live e vou rever. Mas o que ocorre é que, como a professora Nathalie falou ontem, não é um governo aliado a outro governo, assim, não é o Brasil aliado aos Estados Unidos, é o Bolsonaro tentando, né, se aliar aos Estados Unidos. Porém, de acordo com o presidente, né, o final das eleições que vai dizer o que vai acontecer com o Brasil. Mas também não quer dizer que o Trump, a partir das próximas eleições, ele tenha algum interesse em beneficiar algo para o Brasil, porque na realidade, aquele homem, vocês viram que a sobrinha dele vai lançar o livro? Uhum. E Então, passado. assim, na minha opinião, baseado em tudo que a gente já ouviu dele, da conduta e de ser uma pessoa sem escrúpulo nenhum, ele vai tirar vantagem do Brasil, se bem que, na minha cabeça, o Brasil não tem muita coisa interessante para eles. Afinal de contas, é o país mais rico do mundo, né, mais influente. Então, no meu ponto de vista, E ele, né, ele também. quer usufruir de algum benefício que o Brasil possa ter para ele, mas que ele não está nem aí, não. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro está, sabe, está correndo atrás de uma coisa, assim, é Uma muito aliança inquieto, que não existe. na prática não existe.
porque os americanos pensam neles primeiro, American First. Eles pensam nos interesses dele primeiro e o que sobrar do mundo eles se interessam muito. Isso foi na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Eles sempre se colocam em primeiro lugar. Acho que a maior preocupação dos americanos é a China, em todos os sentidos. É verdade. E americano não gosta de brasileiro. Eles não gostam de mexicano, brasileiro. Eles não gostam. Eles acham os latinos, né? Os latinos chama de latino. Todo imigrante brasileiro, mexicano, né? Eles acham assim. Eles se beneficiam do Caribe, né? Que é a praia deles, que eles vão para todas as ilhas passar férias. Mas eles odeiam. Eu já tive algumas experiências nos Estados Unidos e em nenhum momento, assim, é claro que como eu fui como cliente, todas as vezes que eu fui como cliente, eu fui bem recebida pelos parceiros que estavam me esperando. Mas quando falava que eu era do Brasil, assim, não sabe quando tipo assim, ai, o que esses brasileiros estão fazendo aqui Faz careta, no né? meu país? O que eles estão fazendo aqui no meu país, né? Então, assim, eu acho que, na realidade, fica até de lição de casa para a gente tentar pesquisar nos jornais americanos. Eu vou fazer isso para a próxima semana. Eu vou pesquisar nos jornais americanos, New York Times, quais são as notícias que eles publicam sobre o Brasil e sobre os brasileiros. Eu vou fazer essa pesquisa e depois eu compartilho com vocês. Eu acho que essa questão deles não gostarem dos latinos é algo muito variado, né? Tem brasileiro que não gosta de argentino, por exemplo. Tem argentino que não gosta de brasileiro. Eu já tive contato com alguns americanos. Os que eu tive contato não tem absolutamente o que falar. Mas isso varia de pessoa para pessoa, de como ela foi criada, da primeira impressão que ela teve, também que isso é muito importante. Mas voltando a falar sobre, por exemplo, o Trump, a gente não consegue ver nele uma parceria forte. Primeiro, porque um dos maiores parceiros dos Estados Unidos é o Canadá. Ele chamou o Justin Trudeau, né, o primeiro-ministro canadense, de um líder fraco. Mas, por outro lado, durante aquele encontro entre o Trump e o Kim Jong-un, ele falou que o Kim Jong-un é um grande líder, sendo que é um dos piores, né, rivais dele. Então, um aliado ele chama de líder fraco e o opositor ele chama de grande líder. Cadê a lógica nisso? Não faz sentido. Nenhuma. Mas o que vocês acham dessa eleição? Acho que o único tendão de Aquiles do Trump é a pandemia, o modo que ele vai lidar com a pandemia. Acho que a pandemia vai dizer muito do que o eleitorado vai focar nele. E o ponto negativo que eu vejo foi a forma como ele tratou as manifestações racistas. Então, eu estava fazendo uma pesquisa que lá o voto é facultativo. Eu acho que a maioria negra, se for votar, vai votar contra ele. Então, acho que a pandemia e esses movimentos que teve a favor contra o racismo vai pesar contra o Trump. Mas tudo pode mudar, porque é um jogo de tabuleiro imenso, as eleições americanas. Até porque nos Estados Unidos as eleições são diferentes daqui do Brasil, né? Além de ser ponto facultativo, de não ser obrigatório a votar, quem decide são os delegados, né? É diferente daqui no Brasil, porque aqui no Brasil cada um vai lá, né? vota e contabiliza. O processo eleitoral lá. Sim, porque são estados e cada estado, né, tem lá o seu xerife que vota. Então, se dos 500 e pouco lá, a maioria votar a favor do Trump, ele é eleito. E o que ocorre é que nos Estados Unidos tem muitos estados que são muito conservadores. E esse pessoal conservador, bem ou mal, eles têm uma ideia similar, né? Na realidade,
eu estava conversando sobre isso, sobre a publicação do livro da sobrinha do Trump e sobre as próximas eleições. E foi comentado comigo que talvez seja um tiro no pé, talvez esse livro vá beneficiar o Trump, porque, na realidade, as pessoas que têm, os conservadores, que são muitos, né, aqueles que são racistas, que não gostam dos imigrantes, que têm ideias compatíveis com as dele, de acordo com o que ela publicar, mesmo falando mal dele, os que são aliados podem ver aquele falar mal, aquelas ações más, podem ser vistas como, é esse cara que eu quero. Não, ele sim, porque ele é conservador, ele vai impedir os imigrantes, ele vai colocar ordem. E também pode da Suprema Corte. Pode falar. E pode até pensar assim, que esse livro é para denegrir a imagem dele, então pode ser uma forma de fortalecer o apoio dele. Mas tem outro ponto, né, que é a Suprema Corte, em que eles vão analisar todos os registros bancários, registros financeiros e fiscais para saber se ele pagou todos os impostos. Eu cheguei a ver essa notícia hoje, que a Suprema Corte vai atrás. Ele não queria fornecer essas informações, mas devido ao mandado legal ele vai ter que servir. Só que o Partido Democrata, né, que é o partido opositor, não vai ter acesso a essas informações. Somente mesmo a Suprema Corte. Que é uma forma de não utilizar isso ainda, né, como uma bomba relógio, uma explosão política, alguma coisa nesse sentido. Então eles estão procurando ver todos esses podres dele de antes. E eu sou muito cinéfilo, adoro assistir filme. E uma coisa que eu tinha percebido é que durante os outros mandatos dos presidentes, a gente sempre tinha aquele filme exaltando a figura do presidente. Por mais controverso que o presidente tenha sido, por mais o Nixon da vida, aquele que sofreu impeachment, esqueci o nome dele. O Bill Mas Clinton. sempre nesse período. E não, foi o Bill Clinton que pediu impeachment? Foi ele? Foi ele? Pois é. Sempre teve aqueles filmes exaltando a figura do presidente. E se vocês pegarem a posse do Trump para cá, não foi publicado. Não tá assim, não é tão exaltado como era antes. E tem alguns motivos, né? Até porque ele é a classe artística é completamente opositora a ele. Na realidade, ele tem várias oposições, né? Porque ele tem uma postura muito machista, então isso faz com que as pessoas que lutam por liberdade, né, por liberdade de expressão, por igualdade de gênero, eu acredito que as pessoas que levantam essa bandeira são contra, porque ele é machista, ele é racista. Nessa linha que você está falando, eu também li bastante sobre isso aí, né? As declarações dele sobre sexismo, sobre a união com pessoas do mesmo sexo, ele é totalmente contra. E tem uma grande parte dessa população que é totalmente contra ele. Tanto é nesse último agora daquelas manifestações daquele policial lá, segurança, né, que foi morto. Teve um episódio lá que ele saiu, né, da Casa Branca rodeado de segurança, levou o chefe de estado caminhando na rua com ele, né, e um tabloide lá americano jogou na mídia como um jogo político, alguma coisa assim, para reverter a imagem dele perante a atual situação, né, a notícia em si, porque ele é totalmente contra. E apesar do rapaz lá ser o falecido, né, ser negro, que ele é contra. Ele é muito racista, ele é muito preconceituoso, parte conservadora, né? E o fato dele, na mídia também, eu vi várias reportagens de como ele trata a mulher. E tem muitas feministas nos Estados Unidos, né? Então, a Hillary, ela encabeça algumas entidades que lutam, né? Que são feministas, que lutam pelos direitos das mulheres. E eles vivem postando como ele trata a mulher, né? Ele não se importa com ela, ele não é cordial com ela.
Mas o problema é quem vai ser o outro candidato. Porque se eles elegerem um candidato fraco, vai perder. Eu acho que isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Maírton, nas suas pesquisas, você chegou a fazer um levantamento sobre o opositor? Só o Biden mesmo. Assim, no que eu li, foi o nome que apareceu mais, até por conta da proximidade dele, né, com o Congresso, a família também tradicional, e ele tem posições políticas bem definidas, né, como estímulo fiscal, aí aqui entrou também o investimento em infraestrutura, transporte em massa, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a descriminalização da maconha, ele defende. E vai de contrapor com o atual, né? Que eu ouvi do Joe Biden também, que ele é bem pé no chão e ele se conecta muito com a classe trabalhadora, os imigrantes e os negros, coisa que o Trump não faz. Ele é totalmente racista, é totalmente contra a imigração, principalmente de brasileiros. Quantos voos ele já deportou de imigrantes ilegais aqui para Minas Gerais, em Belo Horizonte? E outra coisa também do Biden, que ele quer restaurar a posição dos Estados Unidos no cenário global, porque o Trump ele é contra o multilateralismo. Para ele é só, por exemplo, Estados Unidos conversando com a China, Estados Unidos conversando com a Alemanha. Ele é muito fã de grupos. Eu acho que outro ponto também que eu recordei agora é a saída dos Estados Unidos da OMS. É um ponto também que, caso o Trump perca, vai tudo por água abaixo. Deixa eu ver mais aqui. E as tensões comerciais com a China. E teve aquela questão também do Oriente Médio, que ele aprovou aquele ataque ao general iraniano bin Soleimani lá em Bagdá. Então, você vê que ele é um presidente totalmente de confronto. Para ele está certo e o restante é inimigo. Tanto que influencia na política externa americana. Mas de acordo com, assim, se ele for reeleito, todos esses projetos, eles vão durar mais 4 anos, né? Que é o tempo que ele vai ficar como presidente. Mas se porventura outro candidato for eleito, eu acho que tudo isso pode ser revisto, não pode? Com certeza. E tanto os dois eles vão ter que lidar com o desemprego que está enorme nos Estados Unidos. Né? De alguma forma eles vão ter que fazer um plano para que os empregos comecem a crescer, porque é um ponto chave também nessas eleições lá. Eu vi hoje também uma reportagem que ele quer que volte às universidades, mas as universidades não querem e tem muito brasileiro, muito imigrante que estuda nos Estados Unidos. Então, se não voltar às aulas, eles têm que sair, têm que ir embora dos Estados Unidos. Ou aí eles estão nesse dilema, ou começam as aulas mesmo em meio à pandemia, né, sendo que lá tem um monte de casos, para não perder os brasileiros, chineses, enfim, os estudantes que são de outros países e corre o risco de contaminar ainda mais, ou não volta às aulas e corre o risco de perder até 40% dos alunos, porque segundo a reportagem do Globo.com, 40% dos alunos das universidades americanas são de estudantes de outros imigrantes, né? São pessoas que estão lá somente para estudar.
Agora, tu imagina o impacto econômico Então, disso. 40% dos Gigante. universitários são de fora. Eles saem. Tu já não vai ter um consumo muito grande, tu já não vai ter as pessoas alugando os imóveis. Então, uma situação econômica que já não está boa, ela acaba piorando. Mas isso é muito típico de político populista, que ele só vê, na verdade, um ponto. Ele não consegue enxergar, né, as consequências disso, o que isso pode trazer a longo prazo. É muito típico. Eu acho que ele quer expulsar os imigrantes. Eu acho que ele é meio Hitler. Eu acho que ele quer deixar os Estados Unidos única e exclusivamente para os americanos. Ele quer se livrar. Ele queria fazer o muro para separar os Estados Unidos do México e agora quer expulsar de todo jeito os imigrantes. Na realidade, a teoria é que ele quer expulsar os imigrantes chineses, que desses 40%, a maioria é chinês, e que ele quer expulsar os chineses de lá, a todo custo. Até porque ele acha que a China é a culpada pela pandemia e que deve ser penalizada de alguma forma. E realmente, são duas, né, eu tinha perguntado ontem para uma pessoa que é da política, a gente estava conversando a respeito do Bolsonaro, né? Vamos trazer um pouquinho aqui para o Brasil, que o governo dele, inclusive eu estava pesquisando também a respeito do Ernesto Araújo, né? O que ele tem feito em meio à pandemia? O que eles têm feito? Nada, aparentemente nada. Então, nós chegamos à conclusão que esse já está caminhando para o fim, né? Porque esse ano a pandemia já desregulou tudo. E eu penso que o mandato do Jair Bolsonaro já está, assim, já está caminhando para o final e não vai ter muita coisa para fazer e vai ficar para o próximo. E a preocupação é quem vai ser o próximo? Como que ele vai assumir o Brasil? Né? Como que vai se comportar tudo isso? Porque a cada presidente muda tudo, né? Muda os ministros, chefe, enfim. E vai ficar uma bucha enorme aí a ser resolvida. Né? E na realidade essa pessoa é do PT, que a gente estava conversando, o PT e todos os seus filiados são completamente contra, né, a forma com que o Bolsonaro tem conduzido o Brasil, e a nossa imagem está muito manchada lá fora, está muito manchada. E assim, como que vai corrigir tudo isso, né? E aí a gente fica e nessa dependência de quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. Esse é o reflexo do Brasil ter o foco somente nos americanos, não trabalhar com os outros países. Eu vi uma reportagem que o Bolsonaro não visitou nenhum país europeu nesse período que ele assumiu a presidência. Ele ficar dependendo dos americanos é um risco muito grande. Se o Trump perder, como ele vai conquistar o Joe Biden? Como vai ficar a relação do Brasil com os americanos? E outra coisa também que eu vi numa reportagem, que os americanos, os produtores rurais, a maioria das exportações são para os chineses. E vejo que o Trump ele coloca a América em primeiro lugar. Depois dessa pandemia, surgiu uma aliança entre China e Estados Unidos no setor agrícola, vai ser um tombo muito grande para o governo brasileiro. Eu não duvido de nada, porque quando a economia está fraca, você consegue um acordo desse tamanho entre as duas maiores potências, que é os Estados Unidos e a China. Eles quiserem fazer uma aliança para derrubar os outros mercados, eles conseguem. Por isso, o governo brasileiro não deve confiar totalmente nos americanos e muito menos nos chineses. Eu vejo que o governo brasileiro perdeu a sua soberania, a sua identidade. A gente se espelha em outros países, a gente não tem uma identidade própria, a gente não tem um governo firme. Eu digo todos. Eu estava estudando que todos os presidentes é aliado a algum país, a gente não tem uma identidade própria, a gente não firma a nossa própria identidade.
Então, essas eleições americanas também vai ser decisivo por fator do nosso país, do Brasil. Eu O que é vi uma interessante, reportagem, pode falar. pode falar. Não, só para vocês saberem, eu vi uma reportagem aqui no site da FIA que fizeram algumas pesquisas, deixa eu pegar o nome do jornal, The Washington Post e a ABC News, e essa pesquisa diz aqui que se o Trump concorrer com o Joe, ele perde. Se ele concorrer com o Sanders, ele também perde de 40 a 55. Então, aqui nas pesquisas, só que assim, essas pesquisas a gente não sabe com quem que eles falam. É igual as pesquisas aqui no Brasil, né? Eles pesquisam uma coisa e depois no final da outra. Então, pelo menos segundo aqui, né, independente de quem ele concorrer à presidência, a chance dele perder. Eu só queria fazer um link com o que o Cristiano estava falando, essa questão de perda, né, de que o Brasil não tem, digamos, como uma identidade. Até porque tanto o Bolsonaro quanto o Trump, eles têm essa postura antimultilateral. E isso é só no discurso, a gente sabe que é só no discurso, é só para os eleitores deles ouvirem. Porque interdependência econômica e multilateralismo não é papo do futuro, é uma realidade que acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir do momento que um país, algum chefe de Estado, cria algum tipo de barreira a esse comércio internacional, trazendo discurso ante algum país, ele está dando um tiro no próprio pé. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, já começa por aí. Se a China trocasse de fornecedores de minério, de soja e de carne de boi, o Brasil ia ser muito prejudicado nas suas exportações. Então, essa questão multilateralista, que algumas pessoas burras falam que é de esquerda, que não tem absolutamente nada a ver, que é uma própria conquista do capitalismo, porque esse multilateralismo, essa interdependência, ela é resultado de décadas de aproximação econômica, em que os fluxos comerciais eles têm que ser muito ágeis. Então, a partir do momento que um país ele cria algum tipo de barreira com isso, né, os liberais, isso não traz somente consequências econômicas para importações e exportações, mas também políticas, porque nenhum outro país vai querer fazer um negócio com um chefe de Estado, com um país que tem uma postura muito volátil, que muda o tempo todo. E a gente não tem como dizer, mas porque os Estados Unidos está agindo assim, o Brasil vai agir assim também. Os dois têm pesos completamente diferentes no tabuleiro internacional. Os Estados Unidos não são só o país mais rico, mas é o país que mais dissemina a cultura, né? E é isso que é uma diferença gritante do Brasil para a China, que a gente vê que a China, apesar de ser um país muito rico economicamente, ele não tem o mesmo nível de influência cultural que os Estados Unidos têm. Uma cantora que faz sucesso nos Estados Unidos, ela faz sucesso no mundo inteiro. Um filme que faz sucesso na China é sucesso só na China. Não tem essa diferença. E quanto a essa questão dessa identidade que o Brasil tem, infelizmente, desde o início do Mercosul, era para o Brasil ter assumido um papel de protagonista, um papel de líder da América do Sul. Mas que os tropeços, né, que não só os antigos ministros das relações exteriores, como os próprios antigos presidentes trazem consigo, é essa bagunça que o Mercosul é até hoje. Aí fica nessa disputa, Brasil, Argentina, dois países que não têm uma economia, não têm uma sociedade estável, mas que, digamos, que querem no grito assumir a liderança por algo que eles não conseguem. A realidade é que essa amizade aí entre o Donald Trump e o Jair Bolsonaro, até o momento, não gerou nenhum benefício para o Brasil. Não gerou nenhum benefício. Até o momento, não gerou nenhum benefício. O único problema que ele tem causado é o Brasil romper relações com o maior importador, que é a China. Então, eu vi algumas pesquisas, procurei em alguns sites, enfim,
no que seria produtivo, quais os benefícios que os brasileiros tiveram dos Estados Unidos até o momento? Nenhum. E ainda veio a pandemia que prejudicou ainda mais, né? Que devido à quantidade de casos no Brasil, a Europa e Estados Unidos estão bloqueando os viajantes do Brasil, sem contar que de todas as companhias aéreas que operam do Brasil para os Estados Unidos, muitos e muitos voos foram cancelados, 80% dos voos cancelados, e muitas rotas foram extintas. Tem muito estudante em Boston, por exemplo, e muito estudante brasileiro em Chicago. E o Brasil não tem voo direto para Chicago, e o voo direto para Boston foi cancelado até outubro. Então, até outubro não tem. Muitos voos cancelados, muitos voos. Então, além de prejudicar as companhias aéreas americanas, as brasileiras, né? Então, não teve nenhum benefício até o momento. Na contramão enquanto o Brasil, né, vislumbra, né, os Estados Unidos, porque lá, aqui é assim, eles não medem esforços em penalizar o país de lá para cá, não, né? Nessa questão de barrar os estudantes, né, da questão da imigração, na questão das exportações, do comércio em si. Agora, recente, essa questão que está aí, né, do caso da Amazônia, eles não perdem. Eles não querem saber se o país é admirador deles, se espelha neles, não sei, né, no governo dele, não sei o quê. Mas ele não, na contramão disso aí, ele não perde tempo em penalizar o país, não. Não pede. Gente, aqui para mim já pulou que vai encerrar a reunião. Alguém gostaria de fechar com alguma observação, alguma recomendação, alguma coisa que viu interessante e gostaria de compartilhar? Douglas, que está chegando hoje, eu cedo meus minutos para você. Vamos aí, Douglas. Golpe baixo. Acho que uma das principais considerações que a gente tem que fazer é a gente não pegar a informação somente pela mídia brasileira. A mídia brasileira, ela traz a sua própria roupagem, né? É muito importante a gente ter o máximo de fonte possível para se informar. Pega os jornais americanos, uma mudança de fontes, né? E outra coisa é para... Acho que tem determinados governos que a gente concorda com algumas coisas e não concorda com outras. Eu acho que isso é importante, porque a partir do momento que quando a gente concorda 100% com uma pessoa, a gente não está mais sendo racional. A gente não está tendo opinião própria, porque a gente está deixando com que o outro fale absolutamente tudo. E isso é algo de errado que a gente tem vivido muito atualmente. Então é importante a gente pegar, analisar a proposta, por exemplo, do Trump, do Biden. Olha, isso é bacana, isso é positivo. Por mais que você não apoie ele, isso aqui é bacana, ele pode fazer, ok. Isso aqui eu não gostei, ele poderia fazer assim, assado, para construir uma consciência, um pensamento autônomo, para te não esperar somente que as pessoas venham para você e digam, não, isso é certo e isso é errado. Acho que é a dica mais importante. Então, bom, quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos? Espero que o Biden. Concordem. Quais são as apostas, por favor? Bom, mas eu tenho que dizer que o Trump não é o pior. O pior seria o Kanye West se ele ganhasse, se ele fosse eleito presidente. Nossa! Nossa, não, aí não, por favor. Por favor. Gente, Maírton, e aí? Quem será o próximo? Eu tô pro Biden também, na torcida. Cristiano. Eu torço pro Biden também. Olha, eu acho que vocês estão muito otimistas. Eu acho que vocês estão mais jogando com otimismo do que com a realidade. Eu não vou manifestar minha opinião agora. Acho que está muito